Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa aula de limites. Então, na segunda-feira, a gente começou a falar de limites. E se você lembrar, a gente resolveu vários limites aqui. Mas todos eles tinham algo em comum. O que era? Todos eles eram um limite que existia. A gente conseguia calcular o limite. Ele tinha um valor real. Aí você pode pensar, será então que em cálculo 2 todo limite existe? A resposta é não. Nós também temos em cálculo 2 limites que não existem. Só que até então nós não sabemos como provar que o limite não existe. A gente vai aprender isso hoje e aí sim a gente vai ver alguns limites que não existem. Mas todos aqueles que a gente já viu na aula passada, eles existem, tá? Existe, é um valor real. Aí hoje que a gente vai ver outros limites que talvez não existam, né? Mas a gente vai ver por que eles não existem. Então, primeiro, eu vou fazer aquela revisão. Na verdade, eu vou relembrar para vocês como é que você fazia no cálculo 1 para provar que o limite ele não existe. Então, lá em cálculo 1, você tinha uma função. Essa função era uma função real. Então, por exemplo, você tinha limite de f de x quando x tende a A. Um ponto A. Aí lá no cálculo 1, tinha vezes que você ia calcular o limite, mas ele não existia. Assim, eu não estou falando que era uma indeterminação, tipo 0 sobre 0. Não, ele realmente não existia. Aí você dizia lá, você colocava esse símbolo aqui, né, que isso aqui significa que ele não existe. Aí lá no cálculo 1, quando é que isso acontecia? Aí tinha alguns casos, mas o mais clássico, o principal, era quando você calculava os limites laterais e eles não coincidiam. Vocês lembram disso? Pois é. Então, nesse caso aqui, é quando você calculava, por exemplo, o limite de f de x quando x tende a A pela direita, só que esse limite era diferente do limite de f de x quando x tende a A pela esquerda. Tudo bem? Então, você calculava os limites. Se os limites eram diferentes, aí você podia afirmar com toda certeza que é porque esse limite aqui ele não existe. Geometricamente, o que isso significa? Olhando para o domínio da minha função, o domínio dela era um subconjuntos reais. Então, você tinha aqui a reta. Aí você pegava um ponto A, vamos dizer que o ponto A está bem aqui. Calcular o limite à direita é calcular o limite nessa direção aqui, sentido, da direita para a esquerda. Ou seja, é pegar valores maiores que A. Estou calculando aqui, a direita de A. Então, eu estou caminhando para cá, nesse sentido aqui. Quando eu calculo o limite à direita, eu estou pegando esses pontos aqui. E quando eu calculo o limite à esquerda, eu estou pegando esses pontos do lado esquerdo de A, ou seja, pontos menores que A. Então, era isso que acontecia. Por que às vezes o limite não existia? Né? Geometricamente, o que significava isso? Bom, geometricamente, é quando você tinha, por exemplo, uma função assim, Digamos que bem aqui está o ponto A, que é aquele ponto A ali, e a minha função ela fazia isso aqui. Isso aqui podia acontecer no cálculo 1? Poderia. Aí nesse caso aqui, no domínio, está aqui meu domínio, eu estou pegando valores o lado direito de A e depois o lado esquerdo de A. Na imagem, ou seja, no gráfico, o que isso significa? Aí nesse caso aqui, por exemplo, poderia significar que se eu estivesse caminhando pela direita, eu ia chegar nesse valor aqui, Vamos dizer que esse valor é o valor 4. Então, o limite à direita é 4. Mas quando eu calculo o limite à esquerda, aí já não dá mais 4, dá 2. Então, nessa situação aqui, por mais que os limites laterais eles existiam, mas como eles não coincidiam, então a gente poderia afirmar que o limite não existe. É assim que funcionava. Em cálculo 2,
vai ser uma coisa bem melhor, mais divertida, mais intrigante. Por quê? Começa com o domínio da minha função. Porque você já sabe que o domínio da minha função, na maioria das vezes, é um subconjunto do R2. Então vamos para o R2. Vamos imaginar que eu quero calcular o limite de f de xy quando xy tende a um ponto AB. Aí você já sabe que no domínio da minha função, se essa função tem duas variáveis, isso aqui está no R2, está no plano. Então, ó, vamos imaginar aqui o domínio de uma função. Aliás, para ficar melhor, bora dizer quem é o f. Vamos dizer que o f de xy, por exemplo, pode ser o conjunto... Deixa eu pensar aqui. Vamos colocar assim. X² y sobre x² mais y². A gente até fez essa questão aqui. Nesse caso aqui, gente, qual é o domínio da minha função? Qual é o domínio dela? É todo R2 menos a origem. Tá? Então, todo R2 menos a origem. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu faria aqui, ó, uma bolinha aberta na origem e o meu domínio é todo mundo menos zero. Aí eu te pergunto, está aqui o meu domínio. O meu domínio não inclui a origem. Isso me impede de calcular o limite na origem? Sim ou não? Não me impede. Tanto que a gente calculou. A gente calculou o limite dessa função na origem sem problema nenhum. Então eu consigo calcular o limite na origem. Agora, ó, perceba o seguinte. Digamos que eu não sei, né, se o limite da minha função existe ou não existe, por exemplo. Né? Se eu fosse usar a mesma ideia do cálculo 1, olha só. Como é que eu provava no cálculo 1 que o limite não existia? Como é que eu provava isso? Bem, eu calculava os limites laterais. Aqui, se eu quero tentar provar que a minha função, o limite dela não existe naquele ponto, eu vou tentar fazer algo parecido com os limites laterais. Por que parecido? Por que não igual? Bom, porque você percebe aqui, ó, que o meu domínio agora é isso daqui. Então, existe só duas maneiras de me aproximar da origem, ou seja, eu posso me aproximar sim pela direita, e posso me aproximar sim pela esquerda. Mas esse é o único jeito de eu me aproximar dessa função, desse ponto, na verdade? O que você acha? Não. Por exemplo, ó, isso é só uma forma. Eu posso me aproximar desse ponto horizontalmente. Aqui, ó, passando por esse ponto assim, ó, horizontalmente. Mas eu também poderia me aproximar desse ponto verticalmente. Também poderia me aproximar assim, ó, verticalmente. Então são só essas duas formas, de maneira horizontal ou vertical? Não. Eu poderia me aproximar desse ponto, gente, assim, ó, com uma reta inclinada. Isso seria outra opção. Mas eu só posso me aproximar por meio de retas? Não. Se eu quiser, eu poderia pegar esse caminho aqui, ó. Poderia me aproximar desse ponto em forma de parábola, ó, pegando um caminho em forma de parábola. Enfim, existem, na verdade, infinitas maneiras de eu percorrer um caminho que passe por esse ponto. Então, existem infinitas maneiras de eu me aproximar dele. Eu posso me aproximar dele em linha reta, uma reta horizontal. Posso me aproximar dele por uma reta vertical. Posso me aproximar dele por meio de uma reta inclinada. E assim por diante. Então, existem infinitas formas de eu me aproximar desse ponto aqui. Agora, a pergunta é, beleza, eu consigo fazer isso. Mas o que está acontecendo na imagem da minha função? No gráfico da minha função? Porque a pergunta é, se eu me aproximo de duas formas diferentes do mesmo ponto, só que lá no meu gráfico eu estou atingindo valores diferentes, que nem aqui no cálculo 1, isso significa o quê? Que o limite ele não vai existir.
Tá? Então, para um limite não existir, a ideia é a mesma. Você vai pegar dois caminhos diferentes de se chegar em um ponto, vai olhar o que acontece no gráfico da tua função, e se lá no gráfico der valores diferentes, aí sim é porque o limite não existe. É assim que vai funcionar. Só que você vai dizer, tá, professor, beleza, entendi. Mas como isso vai funcionar na prática? Porque, por exemplo, assim, eu quero dizer para o senhor que eu estou caminhando aqui, ó, em cima do eixo X. Aí como é que eu escrevo isso em números? Sem ter que desenhar, eu vou ter que falar, estou caminhando em cima do eixo X. Não. Sabe como é que você vai descrever esse caminho horizontal aqui? Por meio de funções vetoriais. Então, a gente vai relembrar a ideia de funções vetoriais, porque elas vão ser os nossos caminhos que nós vamos escolher. Por exemplo, se eu quero caminhar só em cima do eixo X e nada mais, eu posso considerar essa função aqui, ó, que eu vou chamar de alfa1 de t igual como t e 0. Ó, preste atenção, porque perceba que se eu fosse considerar essa curva aqui, ó, essa curva, ela é 0 em y sempre e o t está variando. Se eu fosse te pedir para fazer o gráfico dessa função aqui, você saberia fazer o gráfico dela. Você conseguiria. E o gráfico dela é justamente o eixo X. Está bem aqui, ó. Então, se eu quero representar geometricamente que eu só estou caminhando em cima do eixo X, eu posso usar essa função aqui. Isso é um exemplo. Seguindo esse mesmo exemplo, me digam aí, como é que eu represento que eu estou caminhando só em cima do eixo Y? Como é que vocês fariam? Qual função vocês escolheriam? 0 e t, ou seja, 0 em x e o y é t. Tá, agora me diga o seguinte, como é que vocês falariam que vocês estão caminhando em cima de uma reta inclinada agora? Bora dizer que é a reta identidade, y igual a x. Que caminho você escolheria para dizer que você está tomando a função y igual a x? tt. Então aqui, ó, t em x, t em y. Então essa aqui representaria esta curva aqui. E para finalizar esses meus exemplos, como é que você falaria que você está se aproximando desse ponto por meio desta parábola aqui? Bora dizer que a parábola y igual a x quadrado. Como é que você falaria? Escreveria isso em forma matemática? T em x, t quadrado em y. Tá? Então, isso seria a nossa quarta curva. Seria t em x, t ao quadrado em y. Então, gente, aqui, ó, eu só dei quatro exemplos para você chegar no ponto. Como eu falei, existem infinitos exemplos. Você poderia pegar retas, parábolas e outras funções que passariam por esse ponto aqui tranquilamente. Tudo bem? Aí tá. Então, qual vai ser o nosso raciocínio a partir de agora? Agora você já sabe representar caminhos diferentes. Agora que você tem um caminho, você tem que jogar ele na imagem da sua função. Ou seja, eu tenho que pegar esse caminho, que é a reta horizontal, e eu quero saber o que está acontecendo lá no gráfico da minha função. Que função? Essa daqui, ó, que eu estou pegando como exemplo. Como é que eu represento que eu estou pegando esse caminho e eu quero saber o que acontece na imagem da função? Como é que eu faço isso? Eu vou fazer uma composição de funções. Uma composição. Então, eu vou fazer, por exemplo, digamos que eu quero jogar esse caminho na imagem dessa função aqui. Então, eu vou fazer a composição f, até fazer de azul. Vou fazer aqui a composição f de alfa1 de t. F alfa1 de t. Só que quem é alfa1? É o t0. Então, aqui ficaria f de t0. Isso é uma composição. Então, na verdade, eu estou pegando a minha função f e ao invés de eu escolher qualquer ponto do meu domínio, eu estou pegando só os pontos que estão em cima dessa curva azul. É isso que eu estou fazendo. Quando eu faço isso, como é que fica a minha função? Como é que ela se comporta? Bom, no lugar do x, eu vou colocar t, no lugar do y, eu vou colocar 0.
Aí vai ficar assim, t² vezes 0 dividido por t² mais 0². Claro, aqui em cima vai dar 0, né? 0 no numerador, então vai dar 0. Isso aqui. Isso que vai acontecer. Então, quando eu tomo essa curva aqui, ó, essa curva azul, e jogo na minha função, ela vai se comportar como uma função nula. Então, a imagem dela, para todo mundo nessa reta horizontal aqui, é 0. Aí tá. Aí vamos pegar outro ponto agora, outra curva. Vamos pegar esse daqui. Aí eu posso fazer a composição dela agora. F de alfa2. E jogar na minha função. Só que em alfa2 é 0 em x, t em y. Quando eu jogar, pelo mesmo raciocínio, vai dar 0 de novo. Tá? Então, também, ó, se eu estiver caminhando só em cima do eixo y, a minha função ela sempre vai estar dando 0. Agora, se eu pegar outra aqui, ó, fizer a composição f de alfa3 e jogar na minha função, isso aqui é f, x igual a t, y igual a t. Aí eu vou jogar aqui na minha função. Aí ela vai ficar t² dividido por 2t². Tá? Só fazer aqui, ó. t² vezes t, t². t² mais t², 2t². Posso simplificar. Ficar t sobre 2. Estão entendendo, gente? Então, assim, ó, eu estou escolhendo caminhos diferentes, estou pegando esses caminhos, jogando na minha função, fazendo uma composição de funções. Isso está me dando aqui algumas funções, ó, mas são funções que só dependem de t. Eu vou usar isso depois para calcular o limite. Agora, sim, quando eu faço essa composição e calculo o limite da minha função, se o limite der diferente, é porque eu posso afirmar que o limite não existe. Só que nesse caso vai dizer, professor, mas nesse caso aqui, eu já sei que o limite existe, porque a gente calculou na aula passada. Realmente a gente calculou. Esse limite aqui, ele existe. Ele é igual a 0. Então, na verdade, para qualquer caminho que eu escolher aqui e me aproximar da origem, essas composições aqui vão sempre dar 0. Tá? Vão sempre dar 0. Mas porque eu já sei que a função tem um limite que existe. Agora, se eu não soubesse, talvez a gente ia dar alguma divergência aí. Mas essa que é a ideia. Então, ó, deixa eu fazer aqui graficamente, e depois a gente vai para o nosso slide. Ó, digamos que... Aqui eu vou dar um outro exemplo. Então, digamos que você tem um gráfico assim, a gente até fez uma função que tinha um gráfico assim, na aula passada. Imagina que você tem um gráfico assim, e aqui, bem aqui, no meu domínio, a origem não faz parte. Então, bem aqui eu vou ter uma bolinha aberta. Vamos dizer que esse valor aqui é 2. Então, olha só, teve uma função também na aula passada, que a gente calculou o limite dela, o gráfico dela era mais ou menos esse daqui, e o limite existia, e era igual a 2. Acho que era até aquela que tinha raiz quadrada. Ora, se esse limite aqui ele já existe, eu já sei que ele existe, quer dizer que aqui no domínio, não importa o caminho que eu escolher, o limite sempre tem que dar 2. Então, por exemplo, se eu escolhesse caminhar aqui, ó, em cima do eixo x, aqui em cima, no gráfico da minha função, eu ia me aproximar aqui desse ponto 2. Se eu escolhesse caminhar em cima do eixo y, aqui na minha função, eu ia me aproximar também do valor 2. Se eu escolhesse caminhar assim, ó, numa reta inclinada, aqui na minha função, eu também ia me aproximar do valor 2. Então, ó, olha o que eu estou fazendo. Eu estou mexendo aqui no domínio e vendo o que acontece aqui na minha imagem. Mas não importa o caminho que eu escolher aqui no meu domínio, sempre que eu me aproximar da origem, aqui na imagem, eu estou me aproximando do 2. É isso que está acontecendo. Tá? Porque nesse caso aqui, o limite existe. Mais uma vez, o dia que eu conseguir duas curvas, jogar na minha função, calcular o limite e der valores diferentes, é porque eu provei que aquele limite ele não existe.
Isso que eu falei para vocês é só a teoria. Claro que a gente ainda não calculou nenhum limite na prática que provou que ele não existe. Mas simplesmente a teoria, a ideia, deu para entender? O que a gente vai fazer na teoria? Claro que a gente vai ver agora na prática, como é que isso funciona. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tá, então vocês vão ver que as coisas vão ficando mais legais agora em limite. Se já era legal, agora ficou melhor. Sabe por que agora ficou melhor? Porque agora eu vou te dar um limite e a priori tu não sabe se o limite ele existe ou não existe. Tu não sabe. Primeira vez que tu se deparou com ele. Só que nesse momento tu vai ter que escolher assim, fazer uma decisão. Porque se você acha que o limite existe, você vai ter que usar aquelas ferramentas que a gente aprendeu na última aula. Quais ferramentas? Aquelas propriedades. Sei lá, jogar o limite em cima e o limite embaixo logo. Ou se tiver uma indeterminação, tenta fatorar. Se não der para fatorar, tenta fazer aquilo lá, que tem uma função que vai para zero, a outra é limitada. Enfim, você ganhou algumas ferramentas na aula passada. Só que a partir de hoje, talvez o limite que você esteja tentando ele não exista. E aí, nesse caso, são as ferramentas que a gente vai aprender hoje. Como provar que o limite não existe. Tá, então vamos lá, vamos aqui para o nosso slide, porque nós vamos falar sobre unicidade do limite. O que diz essa proposição aqui? Digamos que eu tenho uma função de duas variáveis e o limite dela em um ponto existe, é igual a L. Tá? Eu já estou supondo que o limite existe. Então, para cada caminho que eu escolher, lá no domínio da função, cada alfa desse é um domínio, é uma curva no domínio da minha função, é um caminho. Esse caminho que eu escolher, ele tem que satisfazer duas hipóteses, duas condições. A primeira condição, esse caminho que eu escolher, ele tem que passar pelo ponto AB, mas só uma vez. Essa é a primeira condição. A segunda condição é que esse caminho que eu escolhi, essa curva que eu escolhi, ela tem que ser contínua. Ah, professor, como assim? Bora voltar para cá. Bora voltar aqui para o nosso desenho. Aqui eu te dei exemplo de 4 caminhos diferentes. Primeira coisa que eu te pergunto. Esse caminho aqui, ele passa pela origem, que é o ponto que eu estou considerando, sim ou não? Passa. Esse ponto aqui, que é a reta vertical, passa pela origem? Passa também. Todos eles passam? Sim, todos eles passam. Esses 4 que eu coloquei aqui. Agora, outra pergunta. Essas funções aqui, elas são contínuas? O que vocês acham? Essas funções que eu escolhi são contínuas? Para que uma função seja contínua, cada coordenada tem que ser contínua. Elas são contínuas, sim ou não? São. Então, por exemplo, esses caminhos aqui são os caminhos válidos na hora que eu for querer calcular o limite. Agora, se, por exemplo, eu escolhesse um outro caminho que fosse assim, ele nem passa pela origem, então ele não é válido. Então, só serve para mim caminhos que passam pelo ponto onde eu estou calculando o meu limite. Aí tá. Então, se eu tenho uma função que eu sei que o limite existe, então, nesse caso, se eu pegar qualquer caminho que satisfaça as duas condições, ou seja, que seja uma função contínua e que passa pelo ponto, então, bora ver o que diz aqui a proposição. Então, quando eu fizer o limite da função composta com a curva com t tendendo a t0, isso também vai ser igual ao limite. Em outras palavras, gente, quando você sabe que o limite existe, não importa o caminho que você escolher, sempre vai dar o mesmo valor. Então, quando o limite existe, ele é único. Não importa o caminho que você escolha, o resultado é único. Por isso que a gente fala de unicidade do limite. Ou seja, olha só, preste atenção, eu estou dizendo que se o limite existe, ele é único. Ou seja, o resultado vai dar o mesmo. Então, se eu conseguir duas curvas os limites são diferentes, então eu posso afirmar com todas as letras que esse limite não existe. É assim que vai funcionar. Agora, só uma última observação. Bora voltar para cá. Você já entendeu que esse raciocínio que eu estou te explicando hoje é para você tentar provar que um limite não existe. Isso você já entendeu. Que nem no cálculo 1. Olha o cálculo 1 aqui.
a gente tentava calcular os limites laterais. Se eles eram diferentes, é porque o limite não existia. A ideia é a mesma. Só que tem um porém, uma observação importante. Em cálculo 1, você também podia usar os limites laterais para provar que o limite existia. Vocês lembram disso? Então, por exemplo, você calculou os limites laterais. Eles existiam e eram iguais. Então, nesse caso, você podia afirmar que o limite existia. Você lembra disso? Em cálculo 2, esse raciocínio para provar que o limite existe vai funcionar? Não. Por que não? Porque, gente, em cálculo 2, eu tenho quantas possibilidades de chegar num ponto? Infinitas. Então, se eu quisesse provar que o limite existe usando caminhos, eu ia ter que testar infinitos caminhos. Isso é possível testar infinitos caminhos? Não. Então, repetindo, esse raciocínio só serve para provar que o limite não existe. Não adianta você querer fazer isso daqui para tentar me provar que o limite existe. Não adianta. Não adianta. Não vai funcionar. Tá? Só funciona para provar que não existe. Pronto. Dada essa observação, vamos finalmente aplicar. Então, bora resolver dois limites, verificar se eles existem, né? Aí você vai falar assim, professor, se eu estou estudando que não existe, é porque esse daí provavelmente não existe. Realmente, a gente vai ver por que eles não existem. Vamos fazer esse primeiro quadro logo. Esse exercício ainda é da aula passada. Então, por isso que está aí. Número 5. Letra A. Limite de x ao quadrado menos y ao quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado. Isso quando xy está tendendo a 0, 0. Bom, vamos lá. Ele pede para a gente resolver esse limite, caso o limite exista. Então, até aqui, o que nós estávamos fazendo para resolver o limite desse? Primeiro, a gente tentava ver se o limite do quociente era o quociente dos limites. Só que nesse caso, é verdade? Não. Porque o denominador está sendo 0. Na verdade, que está dando 0 sobre 0. Então, não vai funcionar. Então, será que eu posso fatorar? Posso fatorar. Mas vai adiantar? Se a gente fatorar aqui em cima, vai ficar x menos y vezes x mais y sobre x quadrado mais y quadrado. E aí, fatorei aqui em cima, mas dá para fazer alguma coisa depois? Não. Então não vai adiantar fatorar. Posso usar L'Hopital? Sim ou não? Não. Não tem L'Hopital para cá agora. Não temos L'Hopital mais. Então, esquece L'Hopital. Fatorar não vai funcionar. Aí você pensa, será que eu consigo, então, colocar essa função como sendo duas funções se multiplicando, uma é limitada e outra vai para 0? Você pode até tentar, mas você não vai conseguir também provar assim. Então, assim, quando você começa a testar várias coisas e começa a perceber que está dando errado, então você pode começar a suspeitar que é porque talvez o limite ele não exista. É claro que com a sua experiência, conforme você for resolvendo cada vez mais exercícios de limite, você não vai perder tempo. Você vai olhar para o limite desse e vai falar assim, esse aqui não existe. Aí o teu colega vai falar, mas como assim? Não, isso é treinamento já, eu já sei. Aí tu vai dizer até como prova que ele não existe. Tá? Então, eu estou suspeitando que esse limite não existe. Como é que eu vou provar isso? Por caminhos, funções, aquelas funções alfa. Então, eu vou escolher dois caminhos e tentar mostrar que o limite está dando diferente para esses dois caminhos. Aí tá. Olha aqui, eu já dei exemplo de 4 caminhos, já que a função ali é a origem, né? O ponto é a origem. Então, eu escolhi aqui 4 caminhos que passam pela origem e que são funções contínuas. Então, vamos testar para esse primeiro aqui, α1 de t, naquela função. Então, vou escrever assim.
Vou escrever aqui embaixo. Ó, para α1 de t. α1 para a gente é a função t em x, 0 em y. Aí eu vou fazer a composição com essa função. Vamos dizer, vou chamar essa função aqui de f de xy. Então agora eu vou calcular o limite, olha só, vou calcular o limite para f de α1. É isso que eu vou fazer. Lembrando que quem é α1? α1 é o ponto t0, então vai ficar f de t0. Tá, só que olha só, gente. Eu vou substituir o x e o y por esses valores aqui. Então, aqui no meu limite, não vai mais aparecer x e y. Não, vai aparecer só o t. Então, eu vou colocar assim, t tendendo a alguma coisa. Eu te pergunto, olha para a minha função vetorial que eu escolhi. Ela tem que passar pela origem, pelo 0, 0. Para ela passar pelo 0, 0, o t ele tem que tender a quanto? Quanto? A 0, né? Quando o t tende a 0, olha só. Quando o t tende a 0, o meu α1 de t vai tender a 0, 0. Sendo que 0, 0 é o ponto que eu estou calculando o limite. Tá? Então, até isso tem que prestar atenção. Porque é como se fosse uma mudança de variáveis, digamos assim. Só que claro que não é. Então, nesse caso, ó, eu quero que o t esteja tendendo a um valor de modo que eu volte para a minha origem. Então, aqui o t tem que tender a 0. Aí tá, agora eu vou substituir aqui, ó. Quem é o α de t0? Ele vai ser limite. No lugar do x eu vou colocar o t. No lugar do y eu vou colocar 0. Então vai ficar t quadrado menos 0 ao quadrado dividido por t quadrado mais 0 ao quadrado. Isso quando t tende a 0. Isso aqui vai ser limite. Em cima vai ficar t quadrado, embaixo vai ficar t quadrado. Isso quando t tende a 0. Posso simplificar, e nesse caso, vai dar 1. Então, ó, escolhi um caminho, fiz a composição com a função, calculei o limite. Limite deu 1. Isso significa que esse limite também existe, é igual a 1? Não, não significa nada. Por enquanto não significa nada. Qual é o meu objetivo agora? É pegar um segundo caminho, usar o mesmo raciocínio, só que no final eu quero que dê um valor diferente, para eu conseguir provar que o limite não existe. Aí então, ó, vamos escolher a segunda aqui, ó, α2, que é o caminho 0 em x, t em y. Aí vamos usar ela agora aqui. Aí, vou fazer aqui embaixo. Então, ó, agora eu quero fazer para α2, que é 0 em x, t em y. Aí, nesse caso, então, eu vou calcular limite de f, só que agora, ao invés de t0, vai ser 0t, quando t tende a 0. Isso aqui vai ser igual ao limite, a mesma ideia, só que no lugar do x eu vou colocar 0, no lugar do y eu vou colocar t. Então, vai ficar 0 ao quadrado menos t quadrado sobre 0 ao quadrado mais t quadrado. Isso quando t tende a 0. Isso aqui vai dar igual ao limite de menos t ao quadrado dividido para t ao quadrado. Isso quando t tende a 0. Posso simplificar, só que agora vai dar menos 1. Deu o mesmo valor? Não. O que eu posso concluir, então? Que o limite não existe. Muito bem. Então, está aqui, ó. Concluindo, o limite não existe. Acabei de provar que eu peguei dois caminhos diferentes e está dando valor diferente na imagem. Então, lá no meu domínio, se eu caminhar em cima do eixo x, lá na minha imagem, eu vou chegar no valor 1. Agora, se eu caminhar em cima do eixo y, lá na minha imagem, eu vou chegar no valor menos 1. Valores diferentes. Todo mundo entendeu o que a gente fez aqui? Tá? Claro que eu poderia ter escolhido outros caminhos também. Poderia ter escolhido o alfa 3, alfa 4 e ver se daria um valor diferente. Você pode até exercitar isso na sua casa. Vamos para o item B.
Ó, quero ver se esse limite aí agora ele existe. Limite de x vezes y dividido por x quadrado mais y ao quadrado. Aí, de novo, é na origem que eu estou analisando o limite. Aí, aqui é a mesma ideia. Vamos fazer. Você vai tentar jogar o limite em cima e embaixo, não vai conseguir. Vai dar 0 sobre 0. Vai tentar fatorar, mas não tem jeito. Aí você vai dizer para essa questão aqui, ah, tá, já sei, professor. Já sei. Se caísse na prova, eu acertaria. Olha o que eu ia fazer. Só eu escrever assim, x sobre x quadrado mais y ao quadrado vezes y. É a mesma função. Essa vai para 0 e essa é limitada. Tá certo isso? É limitada essa daqui? Não. Você vai dizer, como não, professor? Olha só, x é menor ou igual que x quadrado, porque aqui é o quadrado, isso aqui é 1. É verdade isso aqui? Não, não é verdade. Não é verdade. Pega um valor próximo de 0. Tu vai ver que para valores próximos de 0, entre 0 e 1, quem prevalece é o menor expoente. Tá? Então, por exemplo, pega o valor meio. Tu vai perceber que meio é maior que 1/4. Tá? Meio ao quadrado. Então, isso aqui ó, não acontece, ou seja, essa função aqui ela não é limitada. Então, não dá para fazer desse jeito. Aí, nesse caso, talvez é porque esse limite não existe. Então, vamos escolher alguns caminhos para ele. Me digam aí um caminho que você usaria nessa questão. Só um. Qual? Um caminho só. Pode ser um que a gente já usou também, tanto faz. T e T, tá. Então, ó, vocês que escolheram, vamos lá, vamos tentar para um caminho, chamar de alfa 1. O caminho agora é T e T. Bom, vamos calcular então o limite. Isso aqui vamos chamar de uma função g. Então, ó, eu quero calcular o limite de g para essa função aqui, ou seja, t e t. Gente, quanto tem que ser o valor de t para eu ir para o 0, 0? Para eu passar pelo 0, 0? T tem que ser 0. Então, nesse caso aqui, ó, t tendendo a 0. Então, isso aqui vai dar limite. O que eu faço? No lugar do x eu coloco t, no lugar do y também. Então, vai ficar t vezes t dividido por t ao quadrado mais t ao quadrado. Isso quando t vai para 0. Isso aqui vai ser igual ao limite. Aqui vai ficar t ao quadrado sobre 2t quadrado. Isso quando t vai para 0. Posso simplificar. No final, isso aqui vai dar meio. Bom, até agora eu posso concluir alguma coisa? Não posso concluir nada até agora. Tá, então agora tem que pegar uma outra curva, mas que me dê um valor diferente aqui. Me diga uma outra aí. Qual? T e t quadrado? Pode ser. Pode ser t e 0, pode ser t e t quadrado. Tá, vamos tentar. Bora tentar as duas. Bora fazer t e 0 e t quadrado. Bora ver. Então, para alfa 2, vou fazer logo t e 0, que é mais rápido. Depois eu faço t e t quadrado. Ó, para alfa 2 igual a t e 0, vai ficar limite de g de t0, quando t tende a 0, para poder chegar no 0, 0 de novo. Isso aqui vai ser limite. Aqui vai ficar t vezes 0 sobre t quadrado mais 0 ao quadrado. Isso quando t vai para 0. Isso aqui é igual ao limite de 0 sobre t quadrado. Isso quando t vai para 0. Pergunta para vocês, isso daqui é uma indeterminação, sim ou não? Não. Por que não é? Porque o numerador, ele é
o zero. Uma indeterminação é quando você tem algo em cima que tende para zero e algo embaixo que tende para zero. Não é o caso aqui. O de baixo tende a zero, mas o de cima é o próprio zero. Ora, zero dividido por qualquer coisa que não seja zero é quanto? É zero. Tá? Então esse limite aqui deu zero. Já posso concluir que o limite não existe? Já porque peguei dois caminhos e o valor deu diferente. Aqui deu meio e aqui deu zero. Então, deu valores diferentes. Meio é diferente de zero. Então, já poderia afirmar, sim, que esse limite aqui ele não existe. Tá, vamos escolher, né, aqui já acabou a questão, a gente pode parar por aqui. Mas também falaram que eu poderia usar a curva tt². Então, vou fazer ela aqui rapidamente. Se fosse tt², vamos ver como é que ia ser. Ia ficar g de tt². Isso quando t vai para zero. Isso aqui daria limite. Aí aqui eu teria que multiplicar t vezes t², ia dar t ao cubo, dividido embaixo. t² mais... Aí olha, aqui ficaria t² ao quadrado. Ficaria t à quarta. Bem aqui. Isso quando t vai para zero. Posso colocar o t² em evidência aqui. Vai ficar limite t ao cubo dividido para t² vezes 1 mais t². Simplifico. Aqui vai ficar só o t. Agora não tem mais determinação não. Pode colocar t tendendo a zero. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar zero. Tá? Então, nesse caso, aqui também daria o valor zero. Que também serviria, né? Porque o primeiro deu meio, então meio, zero, já consegui valores diferentes. Uma dica que eu vou dar para vocês. Eu não estou dizendo que ela sempre vai funcionar. Não estou dizendo isso, tá? Mas, depende do caso, ela pode ajudar. Você pode, se quiser, numa questão dessa, você poderia escolher, por exemplo, uma curva mais geral, ou seja, várias curvas em uma só. Como? Você poderia escolher isso aqui, alfa, escrever só alfa mesmo, alfa t igual. Aí aqui eu vou colocar uma constante, por exemplo, a vezes t, b vezes t. A e b são constantes, tá? Essa curva, ela passa pela origem. Pelo 0, 0, só uma vez, quando o t vai para zero. Então, eu poderia usar assim. Aí, olha como é que ia ficar. Ia ficar limite com t tendendo a zero. Aí, ia ficar at vezes bt, abt². E embaixo, quando eu somasse esse mais esse ao quadrado, poderia colocar o t² em evidência e ficaria assim. Tá? Então, substituir naquela função ali, em cima ficou assim, embaixo eu coloquei o t² em evidência. Aí poderia simplificar. Então, nesse caso, o meu limite é dar a vezes b dividido por a² mais b². Só nesse resultado aqui, eu já tenho infinitos resultados para o limite. O limite pode ser qualquer um desses valores aqui. Por exemplo, escolhe aqui, aqui, o que foi que a gente fez? A gente escolheu a igual a 1, b igual a 1. Joga aqui, a igual a 1, b igual a 1. Deu meio. Mas eu poderia escolher, por exemplo, a igual a 2, b igual a 3. Então, quanto é que daria esse limite? Daria 2 vezes 3, 6. Embaixo, 2 ao quadrado, 4, mais 9, 13. Tá? Então, aqui você tem vários resultados em um só. Então, para qualquer valor que você pegar de A e B, o teu limite vai dar um valor diferente. Tá? Então, você tem vários limites, vários caminhos e vários limites, vários resultados. Tá? Mas isso é só uma observação. Você não é obrigado a usar isso em prova. E mesmo que use, nem sempre isso aqui vai salvar você. Porque às vezes você pode usar isso daqui e der um único valor aqui no final. 0, 1, outra coisa. Pronto. Agora eu vou mostrar para vocês como é o gráfico dessa função. Porque parece estranho para a gente, né? Opa, temos uma pergunta, diga. Sim.
Pois é, boa pergunta. Ó, ele falou assim, professor, ainda agorinha o senhor usou 2 caminhos e nos 2 o valor deu 0. Se fosse numa prova, eu escolhi um caminho, deu 0. Aí eu escolhi um segundo caminho, deu 0 de novo. Escolhi um terceiro caminho, deu 0 de novo. Escolhi um quarto caminho, deu 0. Posso terminar a prova aqui e dizer que o limite existe e é 0? Não. Não pode, gente. Não pode. Usando esse raciocínio de caminho, você nunca vai poder dizer que o limite existe. Porque, para isso, você teria que testar todos os caminhos possíveis, que são infinitos. Então, se você escolher usar esse raciocínio aqui, ele só serve para provar que o limite não existe. Então, enquanto você não achar um caminho diferente, você vai ter que ficar procurando. Isso se você achar que o limite não existe, né? Porque se você acha que ele existe, aí vai ter que fazer de outra forma, sem ser por caminhos. Tá bom? Essa que é a ideia. Não sei se é por causa disso que a prova de limite às vezes dá uma média baixa, né? Porque o aluno às vezes ele não tem ainda a experiência para olhar para o limite e dizer assim, esse limite existe, vou fazer pelo teorema do confronto. Ou então, esse limite não existe, eu vou pegar a curva tal e a curva tal e provar que deu diferente. Mas assim, isso é experiência, isso é treinamento. Então assim, o que eu indico para vocês? Hoje, se possível, resolva 150 exercícios de limite, 150. A pessoa não dá, tá tudo bem, então 100 dá, tranquilamente, dá porque vocês têm muito tempo livre, né? Vocês têm muito, eu sei que vocês têm, assim, à noite é quando mais vocês têm, madrugada, então assim, mais tem tempo livre, então pronto, então 100 exercícios dá tranquilamente para você resolver hoje ainda, assim, e aleatórios, pode ser que ele exista, pode ser que o limite não exista e vai treinando, que aí para a sua prova você não vai ter nenhum problema. Tá bom? Tá, vamos ver o gráfico dessa função aqui para ver se o que está acontecendo, né, geometricamente. Por que o limite não existiu? Como assim? Então, gente, vai aparecer para vocês, ó, esse é o gráfico da função. Esse é o gráfico da minha função. Perceba que parece que ele é meio estranho, né, quando chega perto da origem. Mas parece que vai dar certo quando chega perto da origem. Mas olha só, nós escolhemos 2 caminhos diferentes. Um caminho foi em cima de um eixo. Quando você caminha em cima do eixo aqui, ó, pode perceber, pega ponto em cima do eixo, e quando você chega perto da origem, você chega em que valor aqui na imagem? No 0. Você chega no 0. Então, se você escolher seguir esse caminho aqui, você ia chegar no valor 0, bem aqui, na origem. Agora, se você escolher o outro caminho que a gente escolheu ali, que é o caminho T e T, que é a minha reta identidade, é como se eu estivesse caminhando aqui em cima, ó. Aqui em cima, ó. Pega pontos da identidade, estou caminhando aqui em cima. Agora, se eu caminhar aqui em cima, gente, eu vou chegar em qual valor aqui na imagem, quando chegar perto da origem no domínio? Aqui, ó, é esse valor entre 0,4 e 0,6, que é 0,5, que é o valor meio que a gente achou. Então, ó, eu tenho 2 caminhos diferentes, chegando a imagens diferentes. Interessante, né? Então, por isso que o limite aí não existe, né? Então, isso que é o limite divergir geometricamente. Então, com isso, vamos agora para a nossa aula de continuidade, ou seja, funções contínuas. Então, hoje eu queria falar com vocês também de funções contínuas. Vou colocar aqui no quadro logo a definição, depois a gente vai fazer alguns exercícios. Gente, aqui não tem mistério. Primeira coisa, para eu falar de uma função contínua, de continuidade em um ponto, esse ponto ele tem que estar no domínio da minha função. Esse é o primeiro ponto. Então aqui, ó. Imagine que eu tenho um ponto AB. Esse ponto AB, ele faz parte do domínio da minha função. Nesse caso, eu posso afirmar que a minha função ela é contínua nesse ponto se acontecer isso daqui. Se o limite de f de xy, quando xy tende a AB, é igual
a f de AB. Se o limite da função é igual à imagem da função nesse ponto, então você pode afirmar que a sua função é contínua nesse ponto aqui. Que é a definição de continuidade que você está acostumado, se não mudou em nada. Falando de definição mesmo, épsilons e deltas, isso aqui também significa que, dado epsilon positivo, existe um delta positivo, tais que, quando eu me aproximo do ponto AB, ou seja, quando essa distância é menor que um delta e maior que zero, isso implica que a imagem da minha função, f de xy, está se aproximando da imagem no ponto AB. Tá? Então, por definição, é isso daí. Então, isso que é dizer que uma função é contínua, é dizer que isso aqui está acontecendo. Perceba que a definição é a mesma de limite, só muda bem aqui, ó. Ao invés de um valor L, de um número real qualquer, eu estou considerando aqui a função aplicada no ponto. Então é isso. Basicamente isso é uma função contínua. Exemplo. É isso aqui, ó. Imagina que você tem uma função aqui, ó. F de xy igual a x² mais y. Aí, eu quero saber se ela é contínua no ponto 1 em x, 2 em y. Como é que eu ia saber? Primeiro, eu ia calcular o valor da função no ponto, que é da f de 1, 2. Isso aqui daria 1 ao quadrado mais 2, isso é igual a 3. E agora eu teria que calcular o limite da função aplicado no ponto. Como é que eu calculo esse limite aqui? Usando as propriedades, né? Limite da soma, a soma dos limites. Aí ficaria limite de x vezes limite de x mais limite de y. X tendendo a 1, x tendendo a 1, y tendendo a 2. Não é assim que a gente estava fazendo na aula passada? É assim. Aí fica 1 vezes 1 mais 2 dá 3. Deu o mesmo valor? Deu. Então é contínua nesse ponto? É. Então é isso. Isso aqui é só um exemplo que a gente vai fazer mais agora. Então, se eu quero saber se uma função é contínua, eu calculo o limite da função e calculo ela no ponto, a imagem dela. Se der igual, ela é contínua. Se der diferente, ela não é contínua. Vamos para cá agora. Então, essa nossa aula é a aula 12. E aí, já disse para vocês a definição de funções contínuas, que é essa daí que está aparecendo para vocês agora, está aparecendo novamente. E então, a gente pode aqui resolver alguns exercícios para provar que as funções elas são contínuas. Bom, o primeiro exercício você pode fazer em casa, não tem problema nenhum, fazer logo o exercício 2. O primeiro eu não vou fazer porque a gente já fez um muito parecido na aula passada, a gente já calculou o limite para esse ponto, deu 10, que é o mesmo valor da imagem, então sim, ela é contínua nesse ponto. Segundo exercício. Ele quer que a gente verifique se essa função aqui ela é contínua. X² mais cosseno de 2y menos z. Gente, como é que eu vou provar que ela é contínua? E quando ele não especifica um ponto, é porque ele quer que você prove que ela é contínua em qualquer ponto do domínio dela. Então, bom, o domínio dela aqui, a gente tem alguma restrição para o domínio? Não. Quem é o domínio dessa função? É todo o R o quê? O R3 agora, né? São 3 variáveis. O domínio é todo o R3. Aí tá. Então, ó, se eu fosse calcular o limite desta função aqui, que é essa função U, em um ponto qualquer, vamos dizer que é um ponto ABC. É um ponto qualquer. Como é que ficaria? Como é que calcularia esse limite aqui dessa função? Eu faria limite da soma, soma dos limites. Aí ficaria limite de x², só que x² é x vezes x. Então ficaria limite de x vezes limite de x
com x tendendo a A. Aí, mais, aqui eu usaria aquela propriedade do limite da função composta. E aí o limite vai ficar aqui dentro do cosseno. Então, vai ficar cosseno do limite. E aqui dentro, ó, isso aqui é uma constante, ela sai do limite. Vai ficar 2 vezes o limite de y, quando y tende a b, menos limite de z, quando z tende a c. Então, gente, só nesse passo aqui, que eu pulei as etapas, eu usei umas 4 propriedades. Usei o limite da soma, usei o limite do produto, usei o limite quando a tua função ela é igual a apenas uma das variáveis dela, usei o limite da função composta, usei o limite quando tem uma constante vezes uma função, usei umas 5 propriedades aqui. 5. Aí eu cheguei nesse valor. Agora é só aplicar, né? Isso aqui vai dar A, isso aqui vai dar A. Ó, aqui vai dar A e aqui vai dar A vezes A é A ao quadrado. Mais cosseno. Aqui vai dar B, vai ficar 2B menos C. Gente, mas A ao quadrado mais cosseno de 2B menos C é a mesma coisa que você pegar a sua função e jogar nesse ponto. ABC. Que na verdade não é F, é U. Ou seja, eu acabei de provar, usando as propriedades do limite, que essa função aqui ela é contínua em qualquer ponto. Sabe que isso é importante para a gente? Porque se você já sabe que uma função é contínua, eu precisaria usar essas propriedades aqui de limite? Não. Se você já sabe que uma função é contínua, então você pularia daqui para cá. Você só pegaria a sua função e aplicaria no ponto. Eu sei que o cérebro de vocês, quando eu estava estudando essa aula aqui, na aula passada, muitos de vocês já estavam fazendo isso. Não é verdade? Eu ia calcular o limite, você na sua cabeça já jogava aqui, na função, o valor da imagem. Tudo bem, você pode fazer isso. Mas só entenda que você só pode fazer isso porque a função é contínua. E aí dá certo. E a continuidade te permite fazer isso. Então, você pode fazer isso, mas entenda que existe uma teoria, de uma base por trás disso para você usar. Não porque você vai usar de qualquer jeito. Tá bom? Bom, então, a partir de hoje, então, a partir de agora, a gente já vai só olhar para uma função, dizer que ela é contínua, e aí a gente consegue só jogar o valor da imagem. Pega o ponto e joga na função. Então, algumas propriedades aqui. Primeira, se a tua função é uma função constante, ela é contínua. Segunda, se a tua função é igual a uma das variáveis, que é o que estava acontecendo antes, ela também é contínua. Terceira, se tu tem duas funções contínuas, f e g, e k é uma constante, então k vezes f também é contínua, a soma de f mais g também é contínua, o produto de funções contínuas é uma função contínua e também o quociente, desde que, no caso do quociente, o denominador seja diferente de zero. Usando essa propriedade aqui, a gente pode chegar a algumas conclusões interessantes. Primeira, toda função polinomial de duas variáveis é contínua. Por quê? Porque uma função polinomial nada mais é do que o produto e soma de funções contínuas. A mesma coisa vale para a função racional, que também é o quociente, o produto e a soma de funções contínuas. Então, agora, toda vez que você olhar uma função polinomial ou uma função racional, você não precisa usar aquelas propriedades. Não, você vai olhar e dizer assim, olha, isso aqui é contínua. Se o teu ponto faz parte do domínio, joga aí na função e calcula a imagem naquele ponto. Acabou. É isso que a gente vai fazer. Quarta propriedade. Aqui é de função composta. Então, se você tem duas funções, elas são contínuas, então a composição delas, a composta delas, também é uma função contínua. Desde que essa composição faça sentido, claro, né? Então, desde que a imagem da g esteja no domínio da função f, para poder você fazer a composição. Muito bem, então aqui, ó, terceiro exercício, vamos determinar aí alguns pontos de continuidade das funções abaixo. Gente, a partir de agora vai ser só questão mais legal que a outra.
A última, então, nem se fale. Terceira questão, letra A, f de x, y. Ó, presta atenção no enunciado da questão, que depois eu vou perguntar isso para vocês. ln de x ao quadrado mais y ao quadrado menos 9. Eu vou colocar logo no outro quadro o item B, enquanto você vai lendo a questão, vai tentando entender a questão. Você vai reparar que a maioria das dificuldades que vai aparecer não é em cálculo 2, é em cálculo 1. E nem é em cálculo 1, na verdade, é na parte de funções do ensino médio. Então, g de xy é igual ao arco seno de xy. Pronto, gente, vamos fazer agora a questão. Olha só, o que ele está pedindo? Determine os pontos de continuidade da minha função. Ou seja, em quais pontos ela é contínua. É isso que ele quer saber. Aí você vai olhar para a função, mas você percebe o seguinte. Essa função f aqui, eu posso enxergá-la como sendo uma função composta. Sim ou não? Onde você tem, dentro do argumento, você tem um polinômio, uma função polinomial. E fora aqui, você tem uma função log natural. Aí eu te pergunto, é uma função polinomial de duas variáveis, é uma função contínua? É. A função log, lá do cálculo 1, de uma variável só, é contínua? Sim ou não? É também. E a gente acabou de ver que a composição de funções contínuas também é contínua. Sim ou não? Sim. Então eu te pergunto, essa função ela é contínua? É, ela é contínua, pelas propriedades que nós acabamos de ver. Só que a questão, ela não pergunta só assim, olha, se a função é contínua ou não. Não, ela quer que a gente diga quais são os pontos onde a minha função é contínua. Só que eu acabei de dizer para vocês que essa função ela é contínua. Mas quando você afirma que uma função é contínua, significa que a sua função é contínua em todo o seu domínio. Então é isso que eu vou escrever aqui, ó. Pelas propriedades, foi aquelas que eu mostrei para vocês agora. Pelas propriedades f, que é essa função aqui, é contínua em todo o seu domínio. Só que agora vem a pergunta, né? Porque isso aqui é uma resposta que não está completa. Tudo bem, ela vai ser contínua em todo o seu domínio. Então a pergunta é, tá, mas então qual é o domínio dela? Para eu saber quais são os pontos, não é verdade? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Tá, ela é contínua em todo o domínio. Ok, mas qual é o domínio dela? Então, vamos fazer aqui do lado, ó. Domínio. Bom, isso aqui você já está, assim, bem craque, né, de fazer, porque você já treinou muito isso daqui, para esse tipo de função. Eu vou procurar alguma restrição. Tem alguma restrição aqui? Tem. O log natural. Dentro do log, o argumento tem que ser o quê? Positivo. Então, ó, todo mundo que está aqui dentro, o resultado aqui tem que ser positivo. Então, vai ficar x² mais y² menos 9 tem que ser maior que zero. O que significa, então, que x² mais y² tem que ser maior que 9. Ora, se isso aqui fosse uma igualdade, então isso aí ia ser uma equação do quê? De uma circunferência. Centro na origem, e quanto é o raio? Raio é 9?
Não, Ré é 3. Ré é 3. Tá aqui. Ok, mas eu não tenho a igualdade. Eu só tenho maior, não é maior ou igual. Não tem problema. Então, nesse caso, essa circunferência não faz parte do domínio. Então, ó, vou fazer isso aqui para não ficar uma linha contínua, uma linha tracejada. Tá aqui, ó. Essa linha tracejada significa que a circunferência não faz parte do meu domínio. Quais pontos fazem parte do meu domínio? Os pontos que estão fora ou dentro? Fora. Por quê? Porque aqui é maior. Então, são os pontos que estão a uma distância maior do que o raio. Então, esses aqui são os pontos do meu domínio. Então, todos esses aqui são pontos do meu domínio. Logo, também são os pontos de continuidade da minha função. Encerramos essa questão. Vamos para a próxima agora. No item B, eu tenho arco seno de xy. Pelo mesmo raciocínio anterior, vamos ver. Aqui dentro eu tenho uma função xy. Ela é contínua, xy? É. E aqui fora eu tenho a função arco seno. É contínua essa função? Arco seno? É, também. É contínuo. Então, a composição também vai ser uma função contínua. Então, pelo mesmo motivo, né? Então, ó, pelas propriedades, G é contínua em todo o seu domínio. Ok? Tá, mas qual é o domínio da função? É isso aí que a gente tem que saber. Qual é o domínio da minha função? Tem alguma restrição aqui, gente? A função arco seno tem restrição? Tem restrição. Não é qualquer valor que você pode colocar. Quer ver? Ó, por exemplo, você conseguiria me dizer quem é o arco seno de 2? Ou seja, qual é o ângulo cujo seno é 2? Não existe. Por quê? Porque o seno só está entre menos 1 e 1. Tanto que se você lembrar lá da sua aula de cálculo 1, quando você está vendo funções inversas, lembra que a gente tem que pegar o domínio da função seno e o contradomínio, fazer uma restrição para poder virar uma função bijetora, para eu poder fazer a inversa dela? Aí, nesse caso, você relembra, nesse caso, você usa de que o argumento de uma função arco seno ele tem que estar entre menos 1 e 1. Essa é a minha restrição. Então, ó, o x vezes y tem que ser maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 1. Tá, quando é que isso vai acontecer? Primeira coisa, colocar aqui, ó. Gente, se o y for igual a 0, isso aqui vai acontecer? Essa função vai estar entre menos 1 e 1, se o y for igual a 0? O que você acha? Vai, né? Sabe por quê? Se o y for 0, aqui vai zerar. O 0 está entre menos 1 e 1? Tá. Mas quem é a curva y igual a 0? Não é a reta x? O eixo x? Então, ó, eu já sei, pelo menos, que todo mundo que está aqui no eixo x faz parte do meu domínio. E se o x for igual a 0? Isso aqui vai estar entre menos 1 e 1? Vai também. Quem é o x igual a 0 aqui? É o eixo y. Então, ó, eu já sei que todo mundo que está aqui faz parte. Todo mundo que está aqui faz parte do meu domínio. Só são esses? Não, tem mais gente. Aí, para isso, ó, eu vou considerar dois casos. Primeiro caso, x é positivo. Segundo caso, x negativo. Porque eu vou dividir todo mundo por x. Aí, na hora que eu dividir, faz diferença se ele é positivo ou negativo. Porque eu tenho uma desigualdade. Então, vamos considerar primeiro que o x é positivo. Ó, então, para x positivo.
Se o x é positivo e eu divido todo mundo aqui por x, vai ficar menos 1 sobre x vai ficar menos 1 sobre x menor ou igual que y, que é menor ou igual que 1 sobre x. Perceba que eu não alterei a desigualdade, porque eu estou considerando que x é positivo. Então, para x positivo, onde é que está o x positivo aqui, gente? Desse lado aqui, ó, lado direito, o x é positivo, que é no primeiro quadrante e no quarto quadrante. X aqui é positivo. Então, no primeiro quadrante e no quarto quadrante, o meu y está acima da função menos 1x e abaixo da função 1 sobre x. Qual é o gráfico da função 1 sobre x? Você sabe? Sabe, né? Que você viu em cálculo 1 bastante esse gráfico. Então, ó, da função 1 sobre x, é assim. Isso, ó, da função 1 sobre x. E da função menos 1 sobre x? É assim. Então, ó, de azul, eu tenho a função 1 sobre x e de rosa a função menos 1 sobre x. Aí tá, para x positivo, o y está abaixo da função 1 sobre x, que é a função azul, e acima da função menos 1 sobre x, que é a função rosa. Então, ó, os meus pontos, ó, são esses daqui. Isso para x positivo, né? E para x negativo? Vamos ver. Ora, se o x é negativo, na hora que eu for dividir todo mundo por x, vai mudar a desigualdade, porque x é negativo. Então vai ficar menos 1 sobre x maior ou igual que y maior ou igual que 1 sobre x. Ó, inverteu aqui. Então, para x negativo, segundo e terceiro quadrante, o y ele está abaixo da função menos 1 sobre x, que é a função rosa, e acima da função sobre x, que é a função azul. Então, estou aqui, ó, com esses pontos. Então, esses pontos são os pontos do domínio da minha função, que também são os pontos de continuidade para essa função. Todo mundo entendeu? É uma questão boa? Uma questão boa, né? Bonita, né, a questão. No final fica algo assim, depois que você interpreta as coisas. Bom, então vamos continuar. Ainda tem mais 3 questões para a gente fazer. Então, ó, quarta questão. Verifique se a função abaixo ela é contínua. Deixa eu fazer aqui. Quarta, f de xy igual a x vezes seno de 1 sobre x quadrado mais y quadrado. Isso se xy for diferente da origem. E a nossa função ela vai ser zero, a função nula, se x e y for igual a origem. Gente, primeira coisa que eu te pergunto é o seguinte: para essa função aqui, qual é o domínio dela, da função f? Aí você vai falar, professor, o domínio são todos os reais, ou melhor, desculpa, todo R2 menos a origem. Tá certo ou tá errado isso que eu falei agora? Tá errado. Ah, professor, por causa dessa função aqui, ó. Qual é o domínio dessa função aqui? Dessa função é todo R2 menos a origem. É o domínio dessa função. Só que a minha função f não é só essa função. A minha função f, ela se comporta como essa função quando eu não estou na origem. Quando eu estou na origem, a minha função f é a função zero. Então, qual é o domínio da minha função f? Todo R2. Ela está definida para todo R2.
Agora ele quer que eu verifique se ela é contínua. O que eu tenho que pensar? Bom, aqui eu tenho dois casos. Primeiro caso, quando eu não estou na origem. Quando eu não estou na origem, a minha função f se comporta assim, ó. Essa função aqui, sozinha, ela é uma função contínua? O que vocês acham? Ela é. Por quê? Porque eu tenho uma composição de funções contínuas, que aqui é uma função racional, aqui é uma função contínua, a composição vai ser contínua, depois eu tenho um produto que também vai ser uma função contínua. Então é contínuo. Então nossa única dúvida a partir de agora, onde é? É na origem, que é quando a minha função ela muda, né, drasticamente. E eu tenho que ver se nesse ponto 00 a função é contínua. Então, ó, vou escrever assim. Pelas propriedades, que acho que a gente viu hoje. Pelas propriedades, f é contínua para todo xy, para todo ponto xy diferente da origem, né? Já que ela se comporta assim. Vamos agora verificar para xy igual a 00. Aí você vai dizer, professor, mas para 00 a função é 0, então ela é contínua. Não, porque em 00 você tem uma mudança de função aqui, de comportamento. Então você tem que analisar direitinho. Então, para a gente descobrir isso daí, o que eu vou fazer? Eu tenho que calcular o limite da minha função f de xy quando xy tende a 00. Se eu calcular esse limite, ele existir e for igual a 0, tá aqui, ó, porque aqui é 0, então ela é contínua. Se eu calcular o limite e for um valor diferente de 0, é porque ela não é contínua. E se o limite não existir, é porque ela também não é contínua, pelo menos nesse ponto. Tá, olha só, para eu calcular esse limite aqui, eu estou calculando em pontos próximos da origem, mas nunca é a origem. Se não é a origem, então eu estou que nem essa função aqui, ó. Então vai ficar limite de x vezes seno de 1 sobre x² mais y² quando xy tende a 00. E agora, será que eu consigo calcular esse limite aqui, gente? Olha, essa função claramente ela é uma função x vezes uma função seno. Uma delas é limitada? É, qual? Função seno. A outra função vai para 0, se eu colocar esse limite aqui? Vai. Então, olha só, vou colocar aqui embaixo. O limite só da função x, é 0. E além disso, a função seno, mesmo que seja seno de 1 sobre x² mais y², como é seno aqui fora, então essa função sempre vai estar entre menos 1 e 1. Ou seja, essa função aqui ela é limitada. Então, eu tenho uma função que está indo para 0 e eu tenho uma função que é limitada. Nesse caso, pela propriedade lá, isso aqui, o limite existe e é igual a 0. Sendo que 0 é o valor da função nesse ponto, gente. Aqui, ó. Isso aqui é o valor da função no ponto 00. Então, essa função é contínua, sim ou não? Sim, ela é contínua em todo o R2. Então, f é contínuo. Pronto. E foi provado. Vamos para a próxima questão. Aí a gente vai tentar usar esse mesmo raciocínio. Ó. Verifique agora se a função abaixo ela é contínua.
Essa eu vou fazer mais rápido porque é bem parecida com a anterior. Então, eu tenho x² vezes y dividido por x² mais y². Isso se x e y é diferente de 0, 0. E ela é 1 no 0, 0. Aí, ó, mesma ideia. Se eu não estou na origem, a minha função g se comporta que nem essa daqui. Só que essa função aqui ela é racional. Eu já sei que uma função racional ela é contínua. Então, o que resta para a gente é verificar no ponto 0, 0. Então, g é contínua para x. Tá? G é contínua para x diferente de 0, 0. Por quê? Porque aqui eu tenho uma função racional. Racional. Agora, e no 0, 0? Isso que a gente vai ver agora. No 0, 0, eu vou calcular o limite. Ó. Limite de quando x e y tende a 0, 0. Quando tende a 0, 0, não é o 0, 0. Então, ela vai se comportar assim, ó, como x² vezes y sobre x² mais y². Agora sim, eu posso olhar para essa função como sendo um produto. x² sobre x² mais y² vezes y, quando x e y tende a 0, 0. Perceba ó, que eu estou olhando isso aqui com um produto de duas funções. Essa função aqui sozinha ela vai para 0. E agora eu vou provar que essa função é limitada. O que nós já fizemos na aula passada, mas eu vou repetir aqui. Então vai ficar o limite só de y. O limite só de y é igual a 0. Como é que eu provo que essa daqui é limitada? Eu faço x² é menor ou igual que x² mais y². Isso sim é verdade. Tá? Isso aqui é verdade. E ainda tem que isso aqui é maior ou igual que 0. Aí o que eu vou fazer? Eu divido todo mundo agora pelo x² mais y². Aí vai dar 0 menor ou igual que x² sobre x² mais y². E aqui menor ou igual que 1. Então está aqui. Acabei de provar que ela é limitada. Então, eu tenho aqui uma função que é limitada. Eu tenho outra que vai para 0. Então, esse limite aqui é igual a 0. Só que ela é contínua? O limite existe. O limite é 0. Mas ela é contínua? Não. Sabe por que ela não é contínua? Porque qual é o valor da função nesse ponto? É 1. Então, ó, deu 0, só que 0 é diferente do valor da função no ponto 0, 0. Porque isso aqui é igual a 1. Então, 0 é diferente de 1. Então, ela é contínua para todo x y diferente de 0, 0. Mas ela não é contínua no 0, 0. Tá? Então, posso até colocar aqui, g é contínua. Posso até colocar assim, apenas ó, g é contínua apenas para x diferente de 0, 0. Porque no 0, 0 ela não é mais. Tá bom? Ok, última questão de hoje. Aí, gente, eu queria também rapidamente comentar a prova com vocês, tá? Mas eu queria mesmo resolver essa questão aí, que ela é muito divertida. Sexta questão.
xy sobre x mais y, 0. Tá, aqui, de novo, não vou falar as mesmas coisas que eu já falei, mas fora do 0, 0, dentro do domínio da função, isso aqui é uma função racional, então ela é contínua. Então, de novo, o problema maior sempre vai ser no 0, 0, numa função dessa condicionada. Então, eu quero calcular o limite no 0, 0, para ver se a função, nesse valor, ela é contínua ou não. Então, ó, quero calcular o limite da função g quando x, y tende ao ponto 0, 0. Nesse caso aqui, a minha função g vai se comportar conforme essa função racional. Pronto, eu tenho isso daqui. Agora, essa função aqui, gente, você pode pensar assim, isso aqui está dando 0 sobre 0. Eu não consigo fatorar. Será que essa daqui é um daqueles casos em que eu tenho uma função limitada vezes uma função que vai para 0? A resposta é não. Você fala, como não, professor? X é menor ou igual que x mais y, verdade? Não, mentira. Mentira. Por que é mentira, gente? Porque aqui eu não tenho um expoente par. Então, o y pode ser negativo. E se o y for negativo, vai dar menor que o valor x. Tá? Então, não é assim. Então, talvez é porque essa função, esse limite não exista. Bom palpite. Vamos tentar provar, então, que ele não existe. Então, bora escolher uma curva, primeiro aqui. Qual vocês escolhem aqui por primeiro? Pode escolher. 0 e t, pode ser 0 e t. Olha só, gente, 0 e t. Se eu faço aqui limite para g de 0 e t, quando t tende a 0, aqui vai ficar limite, aí aqui vai ficar 0 vezes t, que é 0, sobre 0 mais t, que é t. Aí, como eu comentei, em cima é o próprio 0, então esse limite existe, é 0. Está aqui. Tá, e agora, qual é a minha segunda curva? Gente, nessa questão aqui, você poderia usar t e 0, ia dar 0. Você poderia usar t quadrado, vai dar 0. Você poderia usar várias e várias curvas, que muito provavelmente ia dar 0. Mas tem algumas outras curvas que você poderia usar, que chegariam a um valor diferente. Para isso, você tem que ter o quê? Criatividade ou muito exercício resolvido. Tá? Então, nesse caso aí, vou te dizer qual é a curva que resolve essa questão. E essa daqui, alfa 2 igual a t e t quadrado menos 1. Olha só que interessante. Sabe como é o gráfico dessa curva aqui? Desculpa, t quadrado menos t. Sabe como é o gráfico dessa curva? É isso daqui, ó. É uma parábola com cavidade para cima, tocando aqui na origem e no ponto 1. Tá? Então, se eu seguir esse caminho aqui, vai dar um valor diferente de 0. Vocês vão ver. Então, aqui, ó, vai ficar limite de g de t quadrado menos t. Perceba que essa curva, ela passa pela origem só uma vez. Tá? Então, está dentro daquelas condições. Aí isso aqui vai dar limite. Bom, vai ficar t vezes t quadrado menos t. Dividido por t mais t quadrado menos t. Ora, aqui vai simplificar. Posso logo simplificar esse com esse. No final, eu vou ter limite. Aqui eu posso colocar um t em evidência. T vezes t menos 1. E aqui embaixo sobrou só um t. Aliás, só para não confundir muito, bora ficar sem cortar aqui. Só para não confundir, mas poderia cortar também. Ó, então aqui embaixo ainda está t quadrado. Aqui em cima eu coloquei mais um t em evidência, então ficou t quadrado também. Agora sim, vou simplificar t quadrado. Quando eu jogar o limite aqui, vai ficar 0 menos 1. Então o resultado aqui vai dar
menos 1. Então, ó, menos 1 deu diferente de 0. Qual é a minha conclusão? Esse limite aqui, ele não existe. Então, se esse limite não existe, é porque a função ela não é contínua em 0, 0. Tá? No resto ela é. No resto do seu domínio ela é. Mas ela não é em 0, 0. Então, G não é contínua em 0, 0. Pronto. Aí deixa eu mostrar o gráfico para vocês, e aí eu vou comentar da prova, que esse gráfico ele é interessante. Olha, gente, esse aqui é o gráfico da minha função. Perceba que se eu escolher caminhar nessa reta azul aqui, ó, em cima do eixo X, eu vou chegar em qual valor? Eu vou chegar no valor 0. Tá? Pode perceber, ó, se eu pegar aqui um pontinho A, em cima dessa reta azul, ó, e andar com ele, quando eu chegar aqui próximo da origem, eu vou chegar no valor 0 na imagem. Agora, se eu escolher essa outra curva aqui, ó, esse azul claro, que é da minha parábola, e se eu caminhar em cima da imagem dela, ó, que é esse pontinho B aqui, ó, quando eu chego perto da origem, parece que esses pontos vão coincidir, mas não vão não, ó. Quando chega mais próximo, aí eles divergem. Aí o A vai para 0 e o B caminha para cá, ó, para o menos 1. Então, ou seja, ele me dá valores diferentes. O A vai para 0 e o B vai para menos 1, que foram os valores que a gente achou. Então, o limite está divergindo. Bom, para encerrar, deixa eu comentar só da prova com vocês. Bom, gente, a prova ela não tinha muito mistério, porque foi uma questão que a gente fez em sala, então nem vou demorar muito nisso. Bom, depende do tipo de prova, mas a prova de vocês era assim, você tinha um inseto e a posição dele era a posição, por exemplo, 2t e t quadrado. Ou era t quadrado e 2t? É, t quadrado e 2t. Você tinha isso aqui, ó, t quadrado e 2t. Aí na primeira questão pedia para você determinar a equação da reta tangente no ponto 1 e 2. Esse ponto aqui, 1 e 2. Para você ter a equação da reta tangente, você tem que ter um ponto da reta, que é o ponto que ele já me deu, e o vetor tangente. Para você calcular o vetor tangente, você poderia derivar essa função. Derivando a sua função, você ia ficar com 2t e 2. Só que falta aplicar no ponto, né? Que ponto, que valor de t eu vou usar? Aí você volta para cá. Para eu ter o ponto 1 e 2, significa que o valor de t tem que ser igual a 1. Porque quando t é igual a 1, a minha posição vai ser 1 ao quadrado, 2 vezes 1. Vai ser isso daqui. Então, esse valor de t eu vou jogar no meu vetor tangente. Então, vai ficar S' de 1 igual a 2, 2. Ora, eu já tenho o ponto, já tenho o vetor tangente. Quem vai ser a equação da reta? Como ela é bidimensional, a minha função, então vai ficar x igual, y igual. Aqui eu vou jogar o ponto, que é 1 e 2, mas vou jogar meu vetor tangente. Aí eu vou colocar 2 lambda, já estou usando t, 2 lambda. Essa é a equação da reta tangente. Esse é o item A. Aí no item B eu pedi para você desenhar tanto o gráfico da função quanto o gráfico da reta tangente. Aí no item B, primeiro vamos tentar desenhar esse gráfico aqui. Para desenhar esse gráfico, você fazer assim, ó, x igual a t quadrado, y igual a 2t. Isso eram as equações paramétricas daquela função. Se eu isolo o t aqui, vai ficar y sobre 2. O que significa que vai ficar x igual a y ao quadrado sobre 4. Vai ficar assim. Então, ó, o meu gráfico ia ficar uma coisa mais ou menos assim. Só que tem um porém. Algumas pessoas, e de modo correto, omitiram essa parte de baixo do gráfico. Por quê? Porque eu disse para vocês que isso aqui era a posição de um inseto ter o tempo. Aí
não tem tempo negativo. Não tem. Então, nesse caso, você não tem valores de t aqui negativos, então ficaria sem essa parte aqui. Aí ficaria só a parte de cima. Né? Já que se eu colocasse t negativo, é quando o y é negativo, que é essa parte aqui de baixo. Então, assim, o gráfico mais correto seria só essa parte de cima aqui. Muito bem, aí está aqui o gráfico. Assim, mas você poderia deixar assim também, tracejado, não tem problema, que eu já entendo que isso aqui não faz parte, você tem isso aqui. Mas vamos lá. Chegou aqui. Eu vou pegar o ponto 1 e 2. Aí o ponto 1 e 2 está bem aqui. Esse é o ponto 1 e 2. Aí nesse ponto eu vou posicionar esse meu vetor aqui, que é 2 e 2. Então eu vou andar 2 unidades para a direita e vou andar 2 unidades para cima, que vai dar mais ou menos bem aqui, ó. Aí eu faço meu vetor. Então a minha reta tangente é uma reta que passa pelo vetor. Então basicamente, esse era o meu desenho. Assim, se você voltar às nossas aulas, eu fiz exatamente a mesma questão. Exatamente.